Santos, o ex-ministro José Dirceu articula, falando em nome do PT, os palanques de mais uma campanha presidencial de Lula. Condenado no escândalo do Mensalão e alvo da Operação Lava Jato, Dirceu está conversando com líderes políticos do Nordeste. Recentemente, ele falou com o senador do PDT, o Everton Rocha, que é pré-candidato ao governo do Maranhão. Outro contato foi o deputado federal licenciado e prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Apesar da defesa pública do impeachment de Jair Bolsonaro, a direção do PT prefere o atual presidente enfraquecido, mas vivo na disputa eleitoral. Lulismo quer enfrentar o bolsonarismo, Lula quer enfrentar o Bolsonaro, Lula não quer impeachment, Lula sabota o impeachment. Se estivesse realmente preocupado com o país, se estivesse, de fato, na oposição ao bolsonarismo, ele estaria lutando pelo impeachment. Se acreditasse, de fato, que se trata de um genocida no poder, como muitos petistas dizem, ora, você precisa interromper um genocida imediatamente. Eu estou falando do que eles dizem, tá? Eu nem uso essa palavra dessa maneira. Agora, por que deixar mais tempo no poder? Se é um fascista, se é alguém que está aí atravessando todas as barreiras toleráveis e tal, então ele precisa ser tirado do poder imediatamente. Mas não é isso que o Lula quer. Não é isso. Ele quer enfrentar o Bolsonaro desgastado, derretido, na eleição de 2022, e ambos esses grupos tentam abafar o surgimento de uma divergência sã, que habite o mundo real, que não tenha a sua realidade paralela para mostrar para a população, ou seja, o surgimento de uma terceira via. Agora, José Dirceu estar junto ao Lula não é novidade para ninguém. Lula é José Dirceu é Lula. Eles são unha e carne. José Dirceu é o sujeito que ficou preso e caladinho, não abriu a boca sobre os podres do partido. É assim que ele foi treinado, sujeito que foi lá para Cuba, né? Tem até o vídeo do Lula dizendo, é melhor não saber o que o Dirceu fez em Cuba. Podem procurar aí no YouTube, mostrei já no meu trabalho uma vez, anos atrás. Então, é um homem de partido, com mentalidade revolucionária, disposto a fazer o pacto de silêncio e não entregar nada, não delatou, não fez colaboração premiada e tal. Então volta nos braços do partido, claro, sabe tudo que o partido fez nos verões passados e ninguém no partido é nem louco de mexer com ele. Então o Dirceu continua mandando, continua articulando. E quem é o José Dirceu? O José Dirceu é um mensaleiro. O José Dirceu foi condenado no Mensalão. Peguem o vídeo do julgamento do Mensalão, lá com Joaquim Barbosa, com o então Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel. Vejam o depoimento, o pronunciamento do Roberto Gurgel, chamando José Dirceu de chefe de quadrilha. O Lula foi o maior beneficiário político da compra com dinheiro sujo de votos, apoios, portanto, de parlamentares para os projetos do governo dele, Lula, presidente da República. Então, os parlamentares estavam recebendo dinheiro sujo para votar junto com o governo. Quem é o maior beneficiário político de um esquema como esse, articulado por José Dirceu? É o presidente da República, era o Lula, mas conseguiu escapar do julgamento. Então, a qualificação de chefe de quadrilha ficou para o José Dirceu, e foi dito com todas as letras pelo Roberto Gurgel. Me lembro muito bem dele falando a respeito da atuação de chefes de quadrilha, que não é uma atuação ostensiva, porque quem faz o trabalho sujo são os operadores. A atuação do chefe de quadrilha é aquela atuação por trás para homologar, né, uma das palavras que ele usou, quer dizer, para endossar, para autorizar determinadas decisões. Então se percebeu que tinha sempre ali no final um telefonema para ter o endosso do José Dirceu. Pode fazer isso e tal? Então pode. Era esse tipo de relacionamento que ele estava descrevendo. Obviamente ali com base na teoria do domínio do fato, aquela coisa toda que foi alvo de muitas polêmicas jurídicas. Mas havia todos os elementos para condená-lo. E José Dirceu foi condenado depois no Petrolão, pelo esquema de corrupção na Petrobras. Teve até um momento em que estava cumprindo pena do Mensalão, mas estava já recebendo do Petrolão. Saíram várias notícias a respeito desse assunto. E quem soltou José Dirceu 2 vezes? Boa para a velha política e velha segunda turma. Com votos de quem? Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, 2 ministros indicados pelo próprio Lula, sendo o Lewandowski um que foi ouvido
durante o julgamento do Mensalão, dizendo que a imprensa deixou a gente com a corda no pescoço, a ordem era aliviar e tal. Peguem as reportagens da época, todo mundo sabe qual é o grupo do Lewandowski. Ele e Toffoli, indicados pelo Lula, votaram a favor do José Dirceu 2 vezes, já vou falar quais. E Gilmar Mendes, claro, sempre ele. Ele que está lá blindando os tucanos até hoje. Toffoli e Lewandowski votam com Gilmar para blindar tucano, Gilmar vota com Toffoli e Lewandowski para blindar os petistas. Então José Dirceu foi solto quando estava preso preventivamente, depois foi solto, mesmo condenado em segunda instância, e quando a prisão em segunda instância ainda estava valendo. Porque eles criaram um entendimento na segunda turma, que serviu depois para pressionar pela derrubada da prisão em segunda instância, de que era preciso fundamentar, etc. Não bastava simplesmente ter cometido os crimes. Precisava justificar por que a prisão em segunda instância era necessária como se fosse uma prisão preventiva. Eles foram criando ali mecanismos para ter toda essa frente ampla pela impunidade que a gente viu acontecer em seguida. Esse é o José Dirceu, que volta ao poder se o Lula voltar ao poder e que continua articulando a favor do Lula. É nisso que o povo brasileiro vai votar? Tem gente gritando e tal, porque não tá nem aí pro Brasil, né? Tá aí em seu grupo assumir o poder.